chuchus! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, a nossa primeira aula desse primeiro período do ano letivo de 2022. Feliz Ano Novo! Eu, Cacau Sotero, o programa, né? Fique em casa aprendendo. Precisamos ter muita atenção de novo. Esses números aí crescendo, né, de contaminação. Então, muita calma e em casa, sempre que possível. Eu, Cacau Sotero, a minha amiga Naíris, fazendo aqui a interpretação para os chuchus que não podem nos ouvir. Vamos falar hoje de modernismo. Você se considera uma pessoa moderna, moderninha? Esse conceito de moderno nos dias de hoje, né? Esse modernismo aí na literatura, tem alguma semelhança com aquilo que você entende de modernismo nos dias de hoje? Vamos falar do modernismo em Portugal, certo? O berço da nossa história literária. Modernismo em si, o contexto histórico. Vamos falar de orfismo. Você já ouviu falar de orfismo? Esse nome é novo para você? Nunca ouviu? Vai saber agora. E ainda alguns autores e obras dessa referida época. Bom, o modernismo, como o nome próprio diz, moderno, diferente de toda a sequência de movimentos literários até aqui, né? Você estudou no primeiro ano do ensino médio e no segundo ano do ensino médio as escolas, né, os movimentos literários que se iniciaram, tá? Lá na Idade Média, né, a gente estuda Portugal por isso, fomos colonizados por Portugal, então é interessante nosso estudo da literatura portuguesa. Então, tudo começou na Idade Média, ali na Península Ibérica, aquela confusão, aquela tomada de poder entre Portugal e Espanha. E aí os primeiros movimentos literários foram lá na Idade Média, no século XII, com o trovadorismo. Uma coisa interessante, gente. Todo movimento literário, a gente sempre estuda o contexto histórico, né? História caminhando junto conosco em todos esses movimentos literários, né? Em toda a vida artística, porque as ações históricas, né? Os fatos históricos, eles vão incidir diretamente em tudo o que acontece no mundo, tá certo? Então, por que a gente estuda o contexto histórico? Porque as características que envolvem esse momento da história, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro. Nós estamos em pandemia ainda, não é assim? Então, daqui a alguns anos, tipo 2050, a pandemia de 2020 que se estendeu por 2021 e ainda persiste em 2022, estará registrado nos livros de história. A economia mundial, as crises, as pessoas com medo, passando fome, inclusive em função da economia, entram no contexto histórico desta época, do século XXI. Quando as futuras gerações, lá no século XXII, estudarem arte, história, elas vão citar, né, isso estará registrado nos livros, essa pandemia. Assim como nós já estudamos contextualmente, revolta da vacina, a questão, que mais? Da peste, tudo que aconteceu no mundo, tudo que influenciou e também no caso da nossa disciplina, que é a literatura, né, a arte literária, a gente acompanha. Então, começando aqui, o que é modernismo? O nome vem de moderno. A gente vai se contrapor às características dos movimentos que vieram antes do modernismo. Então, mais especificamente, romantismo, realismo, naturalismo e parnasianismo, que foram uma sequência, né, de movimentos, cada um trazendo características que iriam se opor à anterior. Então, o modernismo em Portugal compreende 4 diferentes períodos, 4 fases: o orfismo,
o presencismo, o neorrealismo, o surrealismo, embora alguns estudiosos contestem essa divisão. Então, assim, quando a gente traz esse tipo de informação, 4 períodos, a gente busca a informação naquilo que sobrepõe, tá? Aquela informação onde a maioria dos estudiosos defendem. Contudo, há quem discorde, então sempre há controvérsias, tá certo? Bom, o modernismo representa a ruptura, a quebra, o crash, tá? E a inovação. Ou seja, tudo que vem antes do modernismo é ultrapassado, né? Se eu quero inovar, a gente só inova aquilo que não é novo, aquilo que já está ultrapassado, tá certo? Então, a escola literária modernista, lembrando que essa nomenclatura, escola literária, também há quem discorde. Por isso que eu falo, escola literária, movimento literário, porque a escola literária fica uma coisa assim muito presa. Eu não posso mudar daqui. Você vai ver que cada vez que o movimento literário vai surgindo, no finalzinho da época literária, as coisas vão mudando. Por isso que por isso que alguns estudiosos dizem que não se deve chamar de escola, tá bom? Então, quando eu falo escola literária, estou me atendo a uma denominação comum no meio, porém há quem discorde. Então, movimento literário, estilo literário ou escola literária, tá bom? Então, o modernismo surge no início do século XX, tá bom? Após o pré-modernismo, num período conturbado. Então, antes do modernismo, a gente tem o pré-modernismo, aquilo que vem anteceder, não é considerado também um movimento literário, mas já traz alertas, já traz sinais de que algo precisa ser mudado, né? Precisa ser reformulado, inovado. Então, a gente tem onde? Portugal, que é o berço do modernismo, tá bom? Traz isso para o Brasil, lógico, né? Somos colônia de Portugal. Seu marco inicial vai datar de 1915, com a publicação da revista Orfeu. Daí o nome orfismo, daí essa característica que nós vamos ver ainda nesta aula, tá bom? Vamos para o contexto histórico? O que influenciou, o que acontecia no mundo na época? Ó, Primeira Guerra Mundial, 1914, vai até 1918. Então, o modernismo começa em 1915. Então, a gente tem aí a Primeira Guerra Mundial como um cenário de pano de fundo desse movimento aí literário. E a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939 e vai até 1945, tá? Guerras mundiais. Então, é um fato histórico, aconteceu, influenciou a economia do mundo e, claro, vem refletir nas características dos movimentos literários. Quer ver só? Quando você escuta um rap, por exemplo, aquelas músicas que sempre protestam alguma coisa, preste atenção nas letras. Preste atenção aí no que o eu lírico defende. Ele sempre vai colocar uma situação evidente no meio que ele vive, tá? Reflexo do comportamento da sociedade, isso é claro. Então, as guerras mundiais são cenário, né? Por isso que eu chamo pano de fundo, é o cenário histórico dessa época onde o modernismo se desenvolve. Teoria da relatividade. Já ouviu falar da teoria da relatividade de Einstein? Com certeza. E a psicanálise de Freud, né? Freud explica, Freud se apresenta aqui nessa época. Então, são situações características do modernismo. Também transformações tecnológicas. Se hoje nós vivemos um movimento tecnológico, principalmente na questão da pandemia, né? Olha só, você está assistindo aula pela TV e pela plataforma Gonçalves Dias, uma aula que atende você que pode me ver, pode me ouvir e também aqui com a Anaís, você que não pode me ouvir. Então, isso aqui não deixa de ser, também para os dias de hoje, uma inovação. Nós tivemos que nos adequar em função de uma situação que independe da nossa vontade, tá bom?
Então, as transformações tecnológicas vão envolvendo a eletricidade, a invenção do telefone, a invenção do avião, o cinema. Olha só, essas coisas aconteceram nessa época e marcaram. Então, época de inovar, modernismo está no meio. Todas essas situações, claro, influenciaram os pensamentos da época e, consequentemente, o estilo deste novo movimento literário. Olha, gente, a questão da influência. Hoje nós temos muitas discussões, principalmente nas redes sociais. Eu penso dessa forma, eu me comporto desse jeito, porque a minha linha de pensamento, a linha de pensamento que eu defendo é assim, assim e assado. E há pessoas que são opostamente, né, se posicionam de forma bem contrária. Inclusive, vamos tomar cuidado aí com a polarização. Ou eu estou deste lado, eu me posiciono deste lado, eu não posso me movimentar, porque meu pensamento é este e não pode mudar. Ou eu me posiciono desse outro lado, também de forma sectária, como as pessoas gostam de chamar radical. Radical a gente usa num contexto bem diferente do que realmente significa. Mas quando você diz que alguém é radical, é uma pessoa que não muda, né? Na verdade, ser radical é ir na profundidade, na raiz da coisa. Mas enfim. Então, ou de um lado ou do outro lado, as pessoas estão se posicionando de forma muito enérgica, de forma muito intolerante. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que procurar a moderação. O que tem desse lado aqui que é interessante? É legal, eu concordo. O que tem desse lado aqui? Eu também concordo. Então, a gente vai buscando a moderação. Essa história de dizer assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, uma letra de música que fala sempre Gabriela, isso daí é passado, não existe. Nós temos sim que construir o nosso conhecimento a partir daquilo que nós vivemos. Então, as situações influenciaram os pensamentos da época, assim como a situação atual influencia o nosso pensamento, tá bom? Consequentemente, o estilo desse movimento literário foi se adequando, foi se construindo em função dessas inovações, tá certo? Em Portugal, em 1910, a gente volta um pouquinho, quando se fala em modernismo, 1915. Mas eu vou voltar um pouquinho, que é o período pré-moderno, tá? Proclamada a República de dois partidos. Olha só, muito parecido com o que a gente tem vivido aqui, de um lado e de outro, e acabou. Olha só. Situacionista. O que eles defendiam? Né? O que esse partido, o situacionista, o nome da situação. O que esse partido político defendia? Ele defendia que deveria ser resgatado os anos de glória que Portugal viveu. Tá? Os inconformados, outro partido. Então, nós temos duas situações aqui. Olha só, duas situações. O situacionismo, né, tá aqui, que é a situacionista, que é um partido político, e os inconformados. Quem são os inconformados? O que eles defendem? Ruptura do padrão e do estilo. Vamos romper, tá bom? Vamos propor a inovação. Então, a gente não vai nada de resgatar aquilo que já se viveu. Aquilo que já se viveu, deixa para lá. Quem vive de passado é museu. Mais ou menos isso. Então, nessa situação aí, a revista Águia, os situacionistas tentaram reviver o passado numa pretensão de incutir nas pessoas o orgulho português, tá? Oriundo das suas conquistas. Aí você vai se lembrar de Os Lusíadas, lá no classicismo, uma das maiores e a mais importante obra literária portuguesa, que conta os feitos de Portugal. Então, os situacionistas, a palavra quase não sai, né? Feio, difícil de pronunciar. Eles defendiam isso, nós vamos resgatar os anos de glória de Portugal. Portugal e Espanha, lembra? Disputavam terras, grandes navegações. Então, é um período assim de muita coisa boa, tá? Os inconformados, por sua vez, rejeitam essa ideia e pretendem trazer à tona o espírito crítico. Ah, a gente conquistou, mas não foi bem assim. Vamos analisar. Então, é mais ou menos isso. Então,
Dentro desse contexto histórico, nós temos a proclamação da República Portuguesa em 1910, de 1910 a 1926, a Primeira República, o domínio do Partido Democrático, com predominância centro-esquerdista, participação do país na Primeira Guerra Mundial, instabilidade político-social. Aí nós temos 1926, golpe de Estado, essa palavra golpe aí não é uma palavra nova. E de 1933 a 1974, a ditadura militar salazarista. Aí a gente vai ter que dar uma olhada aí nas aulas de história com o professor Paulo Gereba para falar aí desse movimento, dessa ditadura, dessa época salazarista, tá bom? Aí o que é o Orfeu, que a gente falou no início? O que é o Orfeu, tá? A revista Orfeu foi publicada, foi fundada em 1915. Então, a gente entra nessa primeira geração. Lembra no início da aula que o modernismo é dividido mais ou menos em 4 períodos? Então, termina em 1927 com a fundação de outra revista chamada Presença. Aí, a segunda geração, que é o presencismo. Então, primeiro orfismo, segundo presencismo, que vai de 1927 a 1940, com a eclosão do neorrealismo, tá bom? Aí a gente tem essa terceira geração, que é chamada de neorrealista, tá? Que vai até 1940, tá? O que é o orfismo, essa primeira geração? Ela traz Fernando Pessoa, nós conhecemos muito, e Mário de Sá Carneiro. Principal característica do grupo, o comportamento iconoclasta. Eles são fechados, eles são herméticos, eles são dotados aí do, como é que eu vou dizer, do mistério, tá bom? Do ocultismo. E aí, eles são religiosos, voltados para o esoterismo, gosto pelas ciências ocultas, né, o ocultismo, bastianismo místico, tá? Desejo de escandalizar o burguês, que foi a burguesia classe que surge com o romantismo, tá bom? Então, o orfismo tem aí essa característica. O desajuste cultural e social. Cosmopolitismo. Você sabe o que é cosmopolita? Então, aquela pessoa que se considera que exige aí a sua cidadania, mais ou menos isso. Elitismo, né, a questão da elite. Incorporação das propostas de vanguarda, né, as vanguardas europeias, concretismo, surrealismo, tá bom? Lembram disso? Expressionismo, enfim. Idolatria do poético, do não prático e do não burguês. Então, a burguesia aí vai sendo criticada aí de cara. Quem são esses escritores que se destacam aí? Já falei do Fernando Pessoa, né? Uma das mais significativas escritas, né, expressões de escrita em língua portuguesa, tá bom? Só foi publicada a obra dele 10 anos após a sua morte, que se deu em 1935, tá bom? Já sabemos que eles são os escritores da primeira geração, né, da geração do orfismo, são fechados, são ocultos, eles defendem isso, tá bom? Eles trazem ideias futuristas, aí tem a questão da influência dos movimentos de vanguarda, mudanças culturais postas em práticas aí no século XX e, claro, a inconformidade, né, o inconformismo presente aí, porque a gente está falando de inovação, tá? Proposta aí do modernismo. Ele é a grande figura dessa geração, tá? Nós estudaremos futuramente o Fernando Pessoa, tá bom? Tem também saber que ele nasceu lá em Lisboa e morreu mais lá na frente, tá? Ele foi órfão, ele teve uma vida aí, foi para a África. Então, essas coisas aí da biografia de Fernando Pessoa, tá bom? Depois ele volta a Portugal, aí se matricula, estuda e a gente sabe que ele foi um grande escritor português, tá bom? E outra coisa, o Fernando Pessoa se destacou pelos heterônimos, né? Ele escrevia aí com grandes
mudanças na sua personalidade, no caso do eu lírico, né? É algo a ser estudado, a ser pesquisado, e o que a gente entende aí do modernismo é um movimento de inovação, de ruptura, de mudança, ocorrido aí durante as guerras mundiais, que trouxeram grandes transformações tecnológicas também para o mundo nessa época. Bom, gente, a aula acabou. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido esse primeiro momento aí do modernismo português, tá certo? E até a outra aula. Compliquei?